Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Isaías Júnior, do canal Canto da Suculenta. E hoje eu vim gravar mais um vídeo para vocês, mostrando por que é que eu decapito as minhas plantas e por que é importante a decapitação. Se você já é inscrito no meu canal, meu muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva, isso ajuda bastante. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, curta, compartilhe. E eu vou mostrar para vocês agora a bagunça que eu estou fazendo aqui no meu canto. Observem que aqui já estão faltando algumas plantas. Ontem eu comecei o processo de decapitação. Eu decapitei umas 20 suculentas ontem, mas o dia foi curto e eu precisei dar continuidade hoje. Observem que aqui nesta bancada todas essas suculentas já estão decapitadas. Eu sempre faço a decapitação e coloco a planta no mesmo local em que ela estava antes. Então, aqui ela está decapitada e eu coloquei ali no vaso. Pela falta de espaço, por eu não ter espaço, eu opto por fazer isso, tá? Mas tem gente que deixa as plantas cicatrizarem fora por uns 2, 3 dias. Tem gente que deixa ela enraizar fora. Então, isso vai de cada um. Eu até, inclusive, tenho algumas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali atrás, que estão fora do vaso, ali. Eu decapitei essas plantas há alguns dias e aí então eu deixei elas aqui, somente sobrepostas na bancada, para que elas produzam raiz e depois então eu vou plantá-las. Dá certo também, tá, gente? As duas formas dá certo. E aqui eu coloco elas diretamente no vaso. Então eu decapitei estas, morrendo de dó, com o coração na mão. Eu decapitei a Red Regis. E ela é uma planta que ela tem grandes probabilidades dela cristatar. E eu não queria que isso acontecesse. Porém, elas estavam com um caule bem lenhoso. A gente teve um período de um mês intenso de chuvas. Então, na sombra, elas acabaram estiolando. Olha só, decapitei agora a minha Midori, olha o tamanho. A minha Echeveria Curlis também decapitei faz pouco tempo. Otto ali, enxerido. E a minha Zorro também, esses dias eu decapitei. Bom, falando já em Zorro, já vou mostrar para vocês um cuidado que é preciso ter após a decapitação. Isso aqui, gente. O sol. Mesmo eu colocando elas no mesmo lugar, o sol acaba queimando, porque ela não tem raiz. Então as folhas ficam muito mais sensíveis. É necessário a gente tomar um certo cuidado em relação ao excesso de sol. Por isso eu recomendo o uso de sombrite após a decapitação das plantas. Então, nesse momento, como está bem cedo e o sol está fraco, eu acabo não usando. Mais tarde eu vou colocar o sombrite aqui também. Deixa eu mostrar para vocês. Ali está o meu quintal da bagunça. Então, eu já comecei a decapitação hoje cedo. Aqui eu tenho uma planta decapitada, que é uma híbrida bem grande. Aqui, o que eu faço? Eu decapito então e vou colocando os troncos com as identificações. Já falei que eu uso canetinha permanente. Deixa eu tentar achar a canetinha que eu já mostro pra vocês saberem como é que eu escrevo o nome. É esta canetinha que eu uso. Ela tem duas pontas, mas eu uso somente a ponta mais grossa. E escrevo na folha. Ela não sai, tá, gente? Ela fica fixa mesmo. E aí, então, por que é que eu faço a decapitação? Por que é necessário? Olha, que dó, a planta grande dessa, para que decapitar? Olha como é que estava o tronco dela. Bem lenhoso, além do que as raízes já estavam saindo para fora. E eu também faço isso para observar o substrato. Olha, tirei o substrato dela. E aí eu vou ver a textura do substrato, verei as raízes da planta para ver se houve comprometimento em alguma coisa. Vou substituir o substrato, porque isso é necessário também, já que as plantas estão há um bom tempo nesse substrato. Então eu indico a decapitação para que a gente possa
observar as raízes das plantas, mas principalmente para renovar essas raízes. As plantas, elas vão demorar um pouco para se recuperar, porém quando ela se recupera, ela vem com uma saúde incrível. Então, olha, a minha Echeveria Zorro, ela foi decapitada já há um certo tempo, e aí então eu tive alguns probleminhas com folhas que queimaram, mas com folhas que se perdem porque murcham, porém a planta fica muito mais bonita, mais viçosa. As plantas que têm carúnculas, o corte, a decapitação estressa a planta e faz com que ela solte mais carúnculas, como por exemplo essa daqui, tá murcha porque foi decapitada ontem. Aqui também a Bumps. Então, o estresse causado pela decapitação faz com que as plantas mudem tanto a cor quanto a soltura de carúnculas também. Então, tudo isso são fatores que eu levo em consideração na hora de fazer a decapitação. E acho que isso é válido. E olha só também o resultado da decapitação. Aqui temos um tronco decapitado e olha, várias mudas. E aqui a copa. Então essa é a Dark Vader. E eu terei, então, novas mudinhas. Olha lá que bonitinho. Teria uma muda cristata da Dark Vader. Eu decapitei várias mudas. E aí, se vocês observarem, eu coloco elas aqui nessas caixas. Tiro do vaso, porque eu preciso otimizar o meu espaço. E aí, então, eu deixo algumas aqui. Eu cortei, elas estavam bem pescoçudas. Então eu não consegui deixar com folha, mas eu opto sempre por deixar com folhas. Eu utilizo uma caneta permanente para escrever o nome nas folhas. Ela não sai com água, pode escrever. É aquelas canetinhas que a gente compra em papelaria de uso para CDs. O que você pode fazer também para melhorar a questão do espaço é cortar as folhas. Então, por exemplo, ó, essa folha aqui eu poderia cortar ela. Tá, corta com uma tesoura para ficar bonitinho. E assim melhora meu espaço. E aqui eu vou deixar elas num local que pegue uma recha do sol da tarde. E assim elas começam a brotação. Observem que aqui eu já tenho sinais de brotação neste caule. Aqui também são pequenininhas, tá? Mas já temos sinais de brotação. Que isso daqui acho que já tem mais ou menos uma semana que eu decapitei. Essas outras eu estou decapitando nesse exato momento. Depois que eu decapito, olha só, eu vou lá na frutaria da minha cidade, peço essas bandejas para eles, que são de isopor, e aqui eu coloco todo mundo, todos os troncos decapitados. Tem mais lá dentro, tá? Tem bem mais, mas aqui é o que coube. Então, eu identifico as plantas, escrevo com a canetinha permanente, identifico, e aqui eu vou deixar. Qual é o cuidado que eu preciso ter? Evitar tomar chuva, não vou deixar tomar chuva. Aguar somente com borrifador quando o substrato estiver bem seco. O sol aqui vai ser um sol filtrado, sol mais do período da tarde, então eu evito que elas tomem um sol muito intenso. Porém, tem pessoas que já nessa fase colocam as plantas para fritar no sol, porque as mudas já nascerão mais resistentes. Eu tenho um certo receio, porque algumas mesmo já apresentam sinais de muda. Por exemplo, olha, se eu colocar no sol, ela vai se queimar, então eu evito. Essa é a Red Regis, cheia de mudinhas ali. Então vamos esperar elas se desenvolverem, tomando todo o cuidado necessário. Eu vou fazer um teste com essa planta, olha só. Essa é a minha Echeveria Incredible. E aqui ela foi decapitada uma parte. Estava a copa aqui, então eu fiz o corte. Porém, eu percebi que o tronco ainda continua muito grande. Olha só. Eu não sei por que essa planta estiola dessa forma, visto que ela fica... Deixa eu tirar. Ela fica exposta ao sol pleno. E mesmo assim ela acabou estiolando. Então, o que eu farei? Eu farei o corte aqui e vou ficar com 2 troncos e vou ver o que vai acontecer. Aí, posteriormente, eu mostro pra vocês
Qual foi o resultado da decapitação do tronco em 3 partes? Aqui eu decapitei mais um pedaço, olha só. E ainda me ficou esse tronco com 5 folhas. Decapitei um pedaço com mais 5, outro pedaço com 5 folhas. E aqui está a copa. Eu sempre uso canela como cicatrizante, né? Canela em pó. Basta colocar a canela ali, ok, tudo certo. Uma das questões que eu sempre digo e deixo como dica é que, ao fazer a decapitação, você pode machucar a folha de cima, que é essa daqui. Então, essa folha aqui, ao fazer o corte, eu poderia machucar essa. As de baixo, não. Se eu machucar essas folhas de baixo, essas daqui têm grandes chances de soltar mudas. Porém, se eu machucar a folha, as chances diminuem. Então, eu sempre tomo um cuidado para não machucar as folhas que vêm logo abaixo do tronco. Então, eu meço muito bem. E pode usar vários objetos para cortar. Com mais precisão, quando eu quero, eu uso a linha. Quando, na verdade, nesse caso aqui, ele tinha um espaçamento suficiente para fazer a poda com a faca, eu fiz com faca. Então, aqui estão os 2 troncos, eu vou enterrar esse aqui e depois eu mostro para vocês o resultado. Após decapitar as plantas, como eu tenho... o meu problema maior é a questão do espaço e eu não tenho espaço suficiente, então eu decapito e volto ela para o mesmo lugar. Então, eu deixei aqui os vasos com a planta já decapitada, coloquei sobre o substrato seco. Ali eu faço um buraquinho e encho ele de canela em pó. E então eu coloco as mudas no mesmo lugar em que elas estavam. Desculpe, as mudas não, as copas. Assim são essas daqui e essas daqui também. Esta e aquela. Eu faço isso com todas, deixo elas aqui no local, evito aguardar por um bom tempo. Gente, uma outra dica também, aproveitando que vi aqui. Vejam esta haste. Eu não retirei a haste da muda, estou fazendo um teste. Não retirei ela da muda, simplesmente cortei a copa da haste para que a planta entenda que eu não quero flores. E aí então, para ver se estimula a soltura de mudas. Isso eu já fiz algumas vezes, deu certo. Eu vou mostrar para vocês uma planta que eu consegui fazer isso. Observem que esta planta, eu só cortei a cabeça da haste, não tirei a haste da mãe. E olha lá, conseguem observar? Eu tenho ali e aqui sinais de brotação. Agora a gente vai ver se são mudas ou se são flores. Se forem flores, o que eu faço? Belisco. Beliscar significa arrancar e jogar fora. Se for muda, eu deixo formar. E aqui teremos novas mudas da minha Echeveria turandot. Uma dica que eu dou nesse momento olha só, embora os meus vasos sejam bem grandes, percebam, eu vou completar eles com mais da metade em isopor. Então até aqui, ó, eu tenho completo com isopor. Eu uso isopor picado, desses que eu encontro na rua mesmo. Embaixo, o vaso bem furado. Isso facilita o aumento da drenagem. O substrato, eu já passei a receita para vocês. Peço que, se você não assistiu, vá lá e assista Segredo Revelado, o substrato que minha mãe utiliza. É uma forma de vocês saberem quais as misturas que nós usamos. Mas a gente preza bastante pela drenagem. Então, tem bastante carvão, pedrinhas. Isso facilita a drenagem e evita o acúmulo de água. Bom, pessoal, todas as plantas decapitadas, devidamente organizadas. Daqui, olha, foram poucas as que não passaram pela faca. E se não passaram é porque já passaram em outro momento. Foi essa Mona Lisa, eu não decapitei. A Mauna Espanha ondulata também não decapitei. E essa Gladys vermelha já foi decapitada em outro momento. O Japão com Mahogany também já foi decapitado em outro momento. Tirando elas, essa híbrida de Curlis também decapitei em outro momento. Tirando elas, todas foram decapitadas. Tanto as suculentas daqui, quanto as suculentas dali.
Bom, como eu disse para vocês, decapito para que saiam novas raízes, para que a planta se estresse, que a hora que chegar o inverno elas vão estar bem bonitonas, estressadas, cheias de carúnculas e coloridas. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, abraço e até a próxima.